Gente, é fofoca que eu vou contar pra vocês hoje. Diz respeito à Alemanha. Triste, coitada, se ferrou na história. Só tristeza, tristeza, tristeza e dor. Vem aqui que nós vamos descobrir um pouquinho como que foi o início da Segunda Guerra Mundial. Olá, amigos! Hoje, no Fofocando História, nós vamos falar sobre um assunto que é o queridinho dos meus alunos forever. Meu Deus, eu nunca vi gostarem tanto de um assunto quanto esse. Eu tenho certeza que você sabe do que eu tô falando. Esse mesmo. Segunda Guerra Mundial. Errou? Não acredito, amigo. Óbvio. Todo mundo gosta de falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Nunca vi um temazinho que as pessoas gostem tanto. Depois do Egito, talvez. Porque Egito também é uma coisa que as pessoas adoram. Mas eu acho que a Segunda Guerra Mundial ganha. Não, é. Porque guerra, sofrimento, as pessoas gostam disso. Não sei porquê, né? Videogames são violentos, filmes são violentos. A gente não sei, o pessoal gosta de consumir esse tipo de coisa e gosta de saber o que aconteceu. Mas vamos aproveitar isso a nosso favor, já que as pessoas gostam tanto de saber desse assunto, vamos usá-lo para que as pessoas possam refletir sobre. E para começo de conversa, a gente tem que tentar entender, e é isso que nós vamos fazer hoje, a relação entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Porque nós vamos tentar compreender quais foram as coisas que aconteceram na Primeira Guerra Mundial que levaram à Segunda. Tô imaginando aqui a primeira, segunda, porque tem relação, obviamente, entre elas, tá, amigos? Primeira coisa, vou usar hoje as plaquinhas pela primeira vez que eu tenho feito com os meus alunos. Não riam, Deus tá vendo, senão vocês vão ser castigados pelo universo. Não, a pessoa quando dá risada dos outros sempre acontece alguma coisa, hein? Não quero dizer nada. Eu fiz umas plaquinhas gloriosas que eu desenhei, né? Eu gosto de desenhar às vezes. Mas é só pra ilustrar, tá, amigos? Não fiquem me julgando, sem bullying, tá? Bom, vamos lá, coragem, né? Primeira coisa que nós temos que fazer. Deixa eu ver, tô pensando qual delas que eu vou mostrar primeiro, né? Primeiro essa aqui, ó. Essa plaquinha. Ah, fica tão lindo na câmera, tô olhando aqui, ó. Ah, que lindo, que glória, né? Essa plaquinha gloriosa que fiz para vocês, na verdade, para meus alunos, mas também quero mostrar pra vocês, pra quem quiser ver, quem tiver interesse, né? Quem sabe um dia aí, né? É sobre o revanchismo da Alemanha, amigos. O que a Alemanha tem a ver com a história? Ah, tudo, né, amigos? Primeira e Segunda Guerra Mundial, e não falar da Alemanha, fica até um traje, né? Até um pecado, né? Pecado. Que pecado. A questão aqui, gente, é que nós temos que entender a atuação da Alemanha na Primeira e Segunda Guerra Mundial para entender essa ideia do revanchismo. Na Primeira Guerra Mundial, lembra lá no final o Tratado de Versalhes, que fez a Alemanha ser a culpada, humilhou a Alemanha. Lembra que eu falei pra vocês que a história basicamente é ranço, vingança, guerra, ódio? Então, é isso que a gente vê aqui, ó. Basicamente, o início da Segunda Guerra Mundial é isso. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela foi subjugada lá no final e assinou o Tratado de Versalhes forçosamente, obviamente, e ela saiu como a grande perdedora. Ela teve que pagar a indenização, ela teve que perder territórios, a militarização foi muito mais complicada pra ela, ainda que depois ela tenha feito por debaixo dos panos. Ó, fofoca. Aí, gente, o que aconteceu? Mesmo tendo sido impedida de fazer várias coisas, depois ela vai fazendo, né? Os países vencedores vão fazer de conta que não estão vendo porque querem evitar uma guerra. Mas a questão é que ela vai ser muito humilhada. Nossa, coitadinha. Quem nunca sentiu que a Alemanhazinha sentiu? Ser humilhada, ser culpada sozinha por uma bagaça que se fez em grupo. Então, amigos, quem faz trabalho sempre em grupo sabe que sempre um leva o maior trabalho pra casa e todo mundo ganha nota junto. Maldição, né, amigos? Contar pra vocês, isso aí é um negócio... Tem uma coisa que me deixa triste na vida, é isso, hein, amigos? Trabalho em grupo sempre é um que faz. Por isso que eu não peço, sou esperta. Por isso que eu raramente peço trabalho em grupo. Porque a gente sabe disso, né? Então, assim... Se o trabalho ficar ruim, quem vai levar a culpa? O fulaninho. Mas se ficar bom, todo mundo vai ganhar nota. É assim que é a vida, amigos. Felizmente a vida é assim. A Alemanha, ela fez um negócio em grupo, né? Todo mundo ali junto, né? Guerra, Na hora do vamos ver, pá! Vamos dar na cara da Alemanha. Vamos culpar só ela, Brasil. Então foi isso que aconteceu, né? Não que ela não fosse culpada, mas sozinha também levar o negócio nas costas não foi fácil pra Alemanhazinha, né? Por isso, gente, a Alemanhazinha ficou triste. Ó a cara de triste. Na verdade, ela não tá com cara de triste aqui, né? Ela já superou aqui, nessa fase, gente. A Alemanha superou a tristeza e já tá com ódio, ó. Gente, presta atenção. Quando eu falo sempre pros meus alunos queridos, que eu sempre faço as plaquinhas pra eles, presta atenção na plaquinha, que ela é subjetiva, tá? Tudo aqui tem sentido nas minhas plaquinhas, tá? A artista aqui incompreendida fez muitos detalhes aqui. Preciso que vocês prestem atenção nos detalhinhos, tá? Cada detalhe
tem todo um sentido, tá? É uma arte abstrata, filosófica, profunda que eu criei aqui. Preciso que vocês prestem atenção, tá? Então aqui, se vocês observarem, Alemanhazinha, não posso vir muito perto, porque senão vocês não conseguem enxergar direito, né? Porque minha câmera, essa que eu tenho aqui agora, ela não dá zoom, ela não dá foque e desfoque sozinho. Foque. Porque essa câmera aqui, ela não foca sozinha, né? Então, enfim. Então vou mostrar pra vocês muito perto. Mas aqui nessa Alemanhazinha, porque isso aqui é um mapa, tá? Pra quem não entendeu, deixa eu explicar meus desenhos, que vocês não estão habituados ainda, né? Isso é um mapa. Sou uma pessoa péssima pra desenhar mapas, mas esse aqui eu pesquisei na internet, né? Então essa aqui é a Alemanha, prazer Alemanha, fulano Alemanha, ou fulana, por que não? Então a Alemanhinha, percebam aqui, a gente tá com ódio. Já não é mais um olhar de tristeza. Ela passou da fase do luto já, da tristeza, superou. Superou não tanto, né? Porque daí ela reverteu isso em ódio. Olha a cara dela, maldita. Olha a cara. Sangue nos olhos, literalmente. Ó, a gente também... Vocês não devem ter visto. Isso aqui eu fiz na aula, até que eu criei com os alunos ali no momento da aula, né? Sangue nos olhos. Sabe quando a pessoa tá com sangue nos olhos? Que ela quer vingança. Amigos, vingancinha. Quem nunca viveu isso? Atira a primeira pedra quem nunca quis dar uma revanchinha em alguém. Nem alguém é ótimo, né? Em alguém. Me diga aqui agora. Alguém tem coragem de admitir isso? Não. Ninguém vai admitir, mas eu sei que é assim que funciona. Todo mundo já quis dar uma revanchinha em alguém, né? Fazer uma revanche, dar um troco, né? Que é feio, inclusive horroroso. Já dizia ser uma druga, né? Vingança nunca é plena, matar alma envenena. Quero deixar essa reflexão profunda pra vocês. Mas a Alemanha não tinha esperado ainda. Naquela época, né? Tava tudo muito difícil. Depois da guerra ali, crise. Tava muito difícil a situação. Não tava fácil pra ela, não. Aí ela ficou com muito ódio. Percebam que tá escrito aqui, ó. Vingança, ódio, ranço. Ó, efeitos visuais e sonoros. Trilha sonora, inclusive, né? Então, o ranço, amigos, que move a humanidade, infelizmente, desde a antiguidade, desde que existe mundo, inclusive. E ser humano, claro, né? Não sei se as plantas também têm revanche, ranço, não sei, né? Mas enfim, que do ser humano, vamos falar que é o que a gente conhece, né? Com um pouquinho mais de profundidade. Então ele tava com ódio enorme. Então a Alemanha, personificada agora aqui numa pessoa através desse mapa, desse mapinha com um rosto, ela tava com muito ódio. Então percebam que isso aqui, ó, que parece na verdade uma coxa de galinha, não é, amigos, tá? Parece, mas não é. Isso que eu tava um pouquinho cansado um dia, desenhei, não percebi muito bem como que fazia. Foi. Mas é uma luva de boxe, não parece. Eu sei que não parece, mas usem a criatividade e imaginação de vocês, tá? Essa luvinha de boxe representa, na verdade, que ela tá lutando, ó. Alemanha boxeadora. Vale tudo. Aí, o que aconteceu? Ela aqui, que tá com esse ódio no coração, queria revanche em função da Primeira Guerra Mundial, porque ela sofreu muito, como a gente acabou de ver, amigos, né? Toda a culpa foi dada pra ela, e claro que ela pediu também, né? Foi se envolver na guerra, foi fazer todo o processo, a gente sabe, se vindo da Primeira Guerra Mundial, sabe que ela também não fez por merecer. Aliás, ela também fez por merecer. Mas ela sofreu algumas coisas, como a gente já viu, que levaram a esse sentimento de revanche, de realmente dar o troco para os países que ganharam a Primeira Guerra Mundial. Por isso que está escrito aqui Primeira Guerra Mundial e aqui em cima a Alemanha, tá? Então, o revanchismo, o desejo de vingança em certa medida, ou de troco, é o sentimento que levou a Alemanha a, inclusive, começar a Segunda Guerra Mundial, tá? Entre outros motivos, um dos motivos é esse aqui, super falado sempre, que é o da revanche, que é aquele ódio. Sabe quando você perde o joguinho e você diz assim, não, eu quero uma revanche, que eu quero o direito de dar um troquinho e responder à altura. Esse ser humano e o seu ego. Desculpa, assustei você, desculpa, amigos, mas aqui é um assunto que me deixa nervosa. Bom, então assim, o ser humano precisa superar, por favor, o ser humano, por favor, precisa superar esse desejo descontrolado de revanche e de vingança, pelo amor de Deus, né? Amo. Hello, né? Já deu. Bom, primeiro motivo entendido, né? Revanche, isso é a relação entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que eu tinha falado antes. Lembra? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Qual que é a relação? Primeiro grande motivo. O ódio forever que a Alemanha tinha
que ficou aí depois da Primeira Guerra Mundial, porque ela foi culpada e ela teve penas muito severas impostas a ela e não aos outros países. Não tô dizendo que não foi justo, tá, amigos? Hein? Inclusive, acho que o ser humano não tinha nem que se envolver em guerra, né? Todo mundo que se envolve na guerra tinha que se ferrar. Mas, menos as pessoas ainda boas, né? Claro, né? As pessoas civis, né? Quem tem ideia da guerra, essas pessoas, olha, tinha que... Não vamos deixar mal pra ninguém, né, amigos? Não vamos ser assim, não vamos fazer revanche. Não vamos fazer revanche. Mas eu acho que ninguém tinha que se envolver em guerra. Guerra é uma coisa extremamente ultrapassada, horrível. E modo quando o ser humano é complicado e difícil. Meteoro, não quer cair de novo? Volta. Tá na hora, já deu, né? Mas enfim. Estamos aí, os seres humanos são assim. Vamos tentar prosseguir, né? Mas a Alemanha ficou triste realmente porque as penas foram pesadas. E ela achou que não era justo, tá? Aí, amigos, vamos para o segundo motivo que fez a guerra acontecer. Bom, segundo motivo que fez a guerra acontecer. Tem a ver com a Alemanha também, tá? Espaço vital alemão. A teoria que os alemães desenvolveram para justificar a expansão. Ó, presta atenção, amigos, a expansão. Vejam aqui, ó. Lembra que eu falei que tudo aqui tem significado, né? Para um lado e para o outro. A flechinha, ó, então, ó. Expandindo o território, eles querem crescer. Então os alemães vão desenvolver uma teoria que eles chamam de teoria do espaço vital alemão. O que é isso? Espaço, território, vital, essencial para os alemães. Eles vão dizer que, como eles são um povo maravilhoso, fantástico, porque eles têm muito essa ideia de superioridade racial, inclusive, que a gente vai ver depois com o nazismo lá, com o Holocausto, por exemplo. Então eles têm muito essa ideia de que os alemães são superiores. Preciso dizer mais alguma coisa? Claro que isso vai dar B.O., né, amigos? Essa ideia de superioridade, um nacionalismo muito grande, esse amor à pátria muito grande, que faz eles acharem que eles têm que expandir o território pra frente, que eles têm que dominar todo mundo que é inferior na visão deles, que eles são tão superiores que é direito deles ter esse espaço. Por isso, gente, que eles vão desenvolver essa teoria. Eu sempre falo pros meus alunos, e pra vocês agora eu quero falar também, né, porque as pessoas que estão me ouvindo e vendo, né? Basicamente, o ser humano, ele sempre inventa uma desculpa para as cacas que eles fazem. Historicamente, sempre foi assim. A fazer escravidão, vamos achar uma justificativa. Vamos lá pra África e a Ásia explorar eles, vamos achar uma justificativa. Então, eles sempre acham uma justificativa para justificar as coisas que eles fazem, para parecer menos feio, tá? O europeu gosta de fazer bastante isso, né? Nessa época aqui, fazia bastante. Depois dos Estados Unidos, né? História se repete, né? Com relação aqui à justificativa que eles davam, então eles diziam que eles estavam expandindo seus territórios, anexando territórios, dominando diferentes povos e culturas, mas não é porque eles eram pessoinhas ruins, amigos. Não, imagina! Não é porque eles não tinham o que fazer, não, imagina! Nunca! É porque eles tinham direito disso, por serem superiores. Nossa, tá me cuspindo, desculpa, amigo. Eles tinham direito disso. Direito ao seu espaço vital, amigos. Eles eram tão superiores, tão maravilhosos, que eles precisavam de um espaço maior pra sobreviver, pra viver bem. Que eles eram muito bons, muito legais. Não podiam ficar em qualquer lugar. Vocês acham o quê? Que eles iam aceitar qualquer lugar pra viver? Não, amigos. Aí o que aconteceu? Isso serviu como justificativa pra expansão deles. Então era uma espécie de uma desculpinha que eles usavam, como várias vezes a gente viu no decorrer da história, pra fazer as neses deles. Então, não vão parecer maus, né? Tão maus, né? Só um pouquinho. Vamos fazer o quê? Vamos criar uma justificativa. E aí eles justificaram com pan-germanismo. O que é isso? A Germânia, amigos, região que compreende agora geografia aqui na história. Não, mentira, porque eu não sei nada de geografia. Mas a Germânia, que era na época da Antiguidade ali, a região que compreendia a Alemanha e outros países como a França, a Suécia, deixa eu ver o que tá escrito aqui, a Áustria, a Noruega, a Dinamarca, enfim, tem vários países ali em torno da Alemanha, ali pertinho, que faziam parte do que a gente chamava na época de Germânia. E do que chama hoje, que era na época Germânia. E aí, os alemães, claro, com o Hitler, começaram a usar isso como justificativa. Amigos, se tem uma cultura germânica aí, sim, então vem pra cá, vamos se unir, vamos se juntar. Vamos fazer o quê? Um grande império, que era o Terceiro Reich do Hitler, que eles acreditavam que ia durar 1000 anos inteiro, inclusive, que era o governo dele, né, o reinado dele. Pra fazer esse reinado, ele queria juntar todo mundo que eles acreditavam ter essa cultura germânica ainda muito presente, porque eles acreditavam que unindo a cultura parecida, né, com proximidade,
faria mais sentido eles terem um governo, um império mais coeso, mais unido, unificado, né? E realmente, a cultura parecida faz os povos se juntarem, idioma, religiosidade, elementos da história em comum, claro que isso ajuda. Então ele usou isso como justificativa para criar essa ideia do pan-germanismo, que seria essa união, tipo uma liga da justiça, mas com os países germânicos, tá ligado? Então, nesse sentido, ele fez todo esse processo de expansão, usando essa justificativa de que era o espaço necessário para eles, porque eles não podiam ficar só num AP de 25 metros quadrados. Não, nunca! Já imaginaram o Hitlerzinho, ó, no AP de 25 metros? Quadrados, né, no caso. Já é alguma coisa, nossa, acho bom, acho um ótimo espaço, mas pra ele não. Ele queria mais, ele queria o céu. O céu, nem o céu, na verdade, era o limite para Hitler nesse momento aqui. Ele queria expandir, tanto que ficou de olho lá na Rússia e caiu do burro literalmente. Porque foi invadir a Rússia, se deu mal por causa do frio, porque não deu um pau lá no Stalin, não conseguiu. Foi brigar com o inimigo errado, né? Deu uma de Napoleão, porque Napoleão também fez a mesma anese, e aí se ferrou. Bom, então isso aqui, só pra encerrar, é a Alemanha, e aqui as flechinhas é a questão da expansão. Lembrem disso, tá? É visual pra ajudar vocês a lembrarem o conteúdo. Expansão, juntando todos esses países de origem germânica sob o domínio de quem? De quem? De quem? Quem? O Hitler. Claro, amigos, quem mais poderia? De Cristiane que não vai ser, né? E a gente se pergunta por que é que a Europa aceitou esses regimes totalitários, autoritários, que fizeram tantas atrocidades horrorosas. Plaquinha. Regimes totalitários, ódio, que vocês não vão ver, amigos, ó, dá um zoomzinho, mas não ficar desfocado. O ódio, novamente, movendo o ser humano aqui, né? Por que que a Europa aceitou esses regimes que a gente chama de totalitários? Que são regimes totalitários, pra quem não sabe, pra quem não viu aí, né? Os alunos já viram, hein? Ó, tô de olho em vocês, hein? Regimes totalitários são regimes autoritários que usam uma militarização excessiva, o culto à imagem deles mesmos, culto à imagem do líder, né? Uma manipulação muito grande da imagem para que todo mundo adore e reverencie eles, sabe? Um amor à pátria, um nacionalismo muito grande. E aí, claro, existe perseguição à oposição. No caso dos regimes totalitários da Alemanha e da Itália, eles eram contra o comunismo. Enfim, então os regimes totalitários extremamente autoritários ascenderam, ou seja, subiram ao poder lá na Europa depois da Primeira Guerra Mundial. E a gente se pergunta por quê? Presta atenção que isso aqui é mais escabroso, hein, amigos? É mais informação, hein? Vamos focar aqui, fofocado, hein? Contar pra vocês aqui altas histórias. Contar pra vocês aqui que a Alemanha, destruída que estava, triste, imagina lá, Alemanha, triste. Vem Hitler. Olá, amigos. Tudo bem? Sorrisinho. Sei que o Hitler não sorria, né, muito. Mas ele era super amado. Nossa, o pessoal adorava ele, aquele bigodinho, felizmente. Aí, amigos, Hitler chega lá. Bom, amigos, então assim, quero falar com vocês uma coisa aqui. Sabe que nós estamos destruídos? Então, culpa de quem? França, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia. Nossa, culpa? Não, nunca, jamais, never. Nunca. Culpa de quem? Deles. Aí o que nós temos que fazer? Vingança, vingança. Ó o bafo, amigos. Ó o naipe da fofoca aqui. Hitlerzinho, não satisfeito com esse discurso, começou a ir além. Começou a inventar essa historinha de que eles eram superiores. Quem que não vai... Amigos, conversa aqui comigo. Olha aqui pra mim. Quem que não vai gostar de ouvir um discurso desse? Olha no olho da pessoa e diz pra ela assim: amigo, você é especial. Amigo, você mora dentro do meu coração. Você é superior. Quem que não vai gostar de ouvir isso? Dizer que você faz parte de uma raça pura, especial, suprema, forever, maravilhosa, incrível. Claro que você vai gostar desse discurso. E o Hitler, ele foi fantástico na questão do discurso. Ele era genial nesse sentido. Genial pro mal, né? Mas ele manipulava muito bem as pessoas. Ele usava as palavras que as pessoas queriam ouvir. Por isso que ele era um líder totalitário, por conta da manipulação da imagem também. E ele criou essa imagem de que ele ia vencer, de que ele ia levar pra frente a Alemanha, né? Uma das coisas que eu coloquei aqui é a ideia de salvação. Ele iria salvar a pátria, ia fazer eles se vingarem, ia lutar por essa raça superior, ia expandir o território, que é o que a gente acabou de ver aqui, e foi o que ele fez, dominando várias regiões da Europa, da África, enfim. Ele prometeu que economicamente ele ia melhorar a situação, e eles estavam realmente com muitos problemas. A Alemanha sofreu em função da Primeira Guerra Mundial,
economicamente também, em todos os sentidos. E aí ele vai e vem, eu acho, né? Ele vem com esse discurso de salvação. Auréola. Claro que isso fez sucesso nesse momento, amigos. Se as pessoas gostavam desse discurso, as pessoas queriam esse discurso. E por isso que eles aceitaram esse tipo de governo. Também a luta contra o comunismo, que é uma coisa que as pessoas morriam de medo. E outra questão que eu coloquei aqui, gente, é a crise de 29 lá nos Estados Unidos afetou o mundo, a Europa. Muitas pessoas começaram a ficar com medo da democracia, porque elas começaram a associar a democracia com um governo que não cuida da economia o suficiente para manter a economia bem, estável. Porque lá nos Estados Unidos eles estavam vivendo democracia, mas o que aconteceu? Crise 29, eles produziram demais, o governo não se preocupou em conter essa galera que estava produzindo demais e não tinha gente suficiente para comprar, muito produto, pouco consumo, crise, amigos. E aí o que aconteceu? Eles começaram a olhar a democracia como um sistema falho. E em função de desacreditar da democracia é que eles vão começar a dar mais valor para esses regimes autoritários que eles entendem que controlam melhor a economia e que vão evitar crises. E eles não querem crises de jeito nenhum, eles já viveram a guerra, eles já estão destruídos politicamente, economicamente, e eles precisam finalmente se libertar disso. Então eles não querem nenhum tipo de crise ou problema. E o Hitler e o Mussolini, por exemplo, eles vão representar esses ideais de salvação e de luta para frente contra isso, e que por isso eles vão ser tão aceitos. E aqui no desenho nós temos o quê, ó? Destruição. Demorou pra vocês entenderem, mas é isso aqui, tá, amigos? São prédios destruídos aqui. Ó, isso aqui é pra ser um aviãozinho. Eu sei que tá meio estranho, mas relevem, tá? Então todos esses fatores aqui, eles fizeram esses regimes totalitários serem aceitos, né, na Europa. Por mais estranho que possa parecer, fazia sentido. Bom, é isso, gente. Esses são os fatores que levaram a Segunda Guerra Mundial a acontecer, são os fatores que têm relação direta com a Primeira Guerra Mundial ou o período entre guerras. Foi uma super fofoca louca que eu contei pra vocês aqui, mas ó, fica entre nós, hein? Beijo e até o próximo.